Boa noite, pessoal. Estamos iniciando nossa live com um pouquinho de atraso, sabe aquela coisa de apanhar um pouco do aparelho? Só tinha um probleminha, eu não tinha ligado o Wi-Fi do telefone, por isso que demorou um pouquinho aqui. A gente já estava se armando aqui, todo mundo se armando nos armando, né, para a gente dar uma trocada de telefone, mas graças a Deus deu tudo certo aqui. A gente vai aprendendo com o tempo, mas é uma alegria novamente, é uma satisfação a gente estar fazendo essa live com todo o nosso grupo de representantes, parceiros, amigos, a nossa equipe da Modale. É sempre importante a gente estar juntos nesse momento. A gente não pode estar pessoalmente, pelo menos a gente pode estar aqui junto com todo mundo, né, via live. É a quarta live que a Modale está fazendo e a gente só trouxe fera até agora e hoje não poderia deixar de ser. Hoje nós estamos trazendo para participar conosco, que a gente vai convidar agora, o Newton Lima. Como que nós conhecemos? Todo mundo que a gente falou e convidou, eu contei uma história, né? O Newton Lima também tem uma história, por isso que ele está aqui com a gente. Muito pela capacidade dele, por tudo trabalho que ele faz. Mas, coincidentemente, na BIMAD de 2018, ele que estava um dos jurados do Best in Show da ABIMAD. E passando no nosso stand, ele deu o prêmio para nós na cadeira ABA, que era um desenho do Ibanez Razeira, e foi ali então que a gente começou a ter um contato com ele. Depois nós fizemos um planejamento de participar esse ano da Feira de Milão, ele iria conosco fazer a matéria lá, e adiou para o ano que vem, mas e tudo vai correr bem com certeza. Ano que vem ele estará conosco e a gente já tem organizado aqui, planejado um trabalho muito interessante, utilizando todo o conhecimento dele, o know-how dele no setor. Então nós vamos convidar o Newton Lima. Então, vamos esperar aqui, a gente fez o convite. Aí apareceu. Olá, Pires, tudo bom? Boa noite. Olá, tudo bom, Newton? Tudo bom? Só estava ouvindo você falar aí de um tal de Newton Lima aí. Bom esse cara, hein? Eu falo que toda vez que a gente monta a live aqui, ainda mais agora, nós dois, não vai ter para ninguém nesse horário. Entendeu? Então vai ser somente nós, que vai dar essa Modale e Newton Lima aqui nessa live de hoje, nesse horário. Eu queria, vai ser muito legal mesmo. Até queria agradecer o pessoal que está aí. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. O papo hoje aqui vai ser bom. Tá certo. Com certeza. O Newton Lima, né, que eu já fiz uma pré-apresentação, ele é um grande comunicador e apresentador da TV Cultura, colunista da Casa Vogue, palestrante. Então, ele, como se diz, é uma pessoa multifunção hoje, como os profissionais de hoje, né, que tem que atacar em todas as áreas. Faz projeto de cenografia, fotógrafo. Eu sei que o homem é fera e nós conseguimos trazer ele hoje aqui para trocar uma ideia com a gente, né, perguntar para ele, porque o Newton é uma pessoa que respira arquitetura, respira design, respira cenografia, móveis. Então, acho que ele é uma pessoa certa para trazer para nós e explicar essas transformações que vêm acontecendo no nosso mundo, né? Hoje não é só uma tendência de Brasil, né? O novo modo de viver das pessoas, né? Uma tendência de mundo. Então a gente gostaria que você trouxesse para nós como você enxerga essas transformações. Bom, Pires, eu queria agradecer essa apresentação que vocês fizeram. Tudo isso é verdade mesmo. Acho que até antes de entrar no assunto, acho que todos os profissionais que estão nos assistindo hoje, eles já perceberam essa necessidade de mudança e de adaptação. Antes de Covid, hoje a gente tem a rede social como aliado
esse canal de comunicação que a gente está tendo aqui agora vem para ficar, né? Eu não acredito numa mudança pós-isolamento. Eu acho que a live vem para ficar. Acho que a comunicação via Zoom, via webinar também está sendo muito bem visto dessa maneira, até por uma questão de custo e de disponibilidade, de qualidade de vida para a gente, né? Eu sou palestrante da Tinta Souvenir já tem 2 anos e a gente percorre o Brasil todo com a palestra A Vida Se Completa com Histórias. Então, por exemplo, vou fazer uma palestra em Manaus. Eu levo 3 dias, um dia para ir, um dia para ficar lá e outro dia para voltar. Então, assim, é uma logística muito complicada da gente conciliar essa comunicação com o conteúdo e com o trabalho que a gente tem no escritório, os projetos rolando. Então, é muito complicado. Quando aqui, nessa facilidade que a gente tem agora, a gente senta aqui e acabou, entendeu? Tipo assim, vamos passar por aqui 300, 500 pessoas durante essa live e vai ser muito bacana, entendeu? Porque você dissipa a informação de uma maneira muito mais rápida e objetiva. Quando você fala da mudança hoje, eu acho que essa transformação ela já vem acontecendo há algum tempo. E agora, eu digo assim, era uma gestação e agora é um parto meio forceps, assim, né? Tipo, a gente está sendo forçado a trazer a exteriorizar, a mexer com as nossas emoções. Os estudos de cores, as tendências, os materiais aplicados no mobiliário, o próprio layout dos apartamentos todos, eles vão ter que mudar, né? Daqui para frente, a gente vai precisar, por exemplo, de um conceito de home office dentro dos apartamentos, dentro das casas. A gente vai trabalhar em casa cada vez mais. E esse momento agora que a gente está em casa, eu mesmo não ficava tanto na minha casa, nem sei quando foi a última vez que eu fiquei tanto tempo em casa. E aí a gente começa a olhar para a nossa casa, que é viva e que a gente está em constante modificação, e a gente começa a entender, essa casa ela me acolhe, essa casa ela me representa, né? Esse projeto que foi entregue, ele conversa comigo de fato. Uma coisa mais estética que eu vejo num projeto e gosto, acho bonito, eu vejo na revista, eu vejo no Pinterest, e eu quero uma referência daquilo dentro da minha casa. Mas aquele móvel que eu gostei, ele é confortável? Ele me atende? No meu dia a dia, eu faço uso de todas as áreas da minha casa? E aí nessa a gente percebe agora uma outra necessidade das pessoas, principalmente eu que faço a parte de interiores. Vamos quebrar tudo para a gente abrir uma cozinha gourmet. Vamos abrir essa história aqui para a gente poder integrar com a varanda. Isso no apartamento ou numa casa. Vamos fazer uma cobertura aqui no fundo para que a gente possa curtir essa área de jardinagem aqui de uma maneira bacana. É qualidade de vida, as pessoas estão olhando mais para elas mesmas. Tipo assim, eu não tenho mais que ficar tanto na frente da televisão, tanto na frente do celular, ou né, no videogame, alguma coisa. Não, eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ter um tempo de convívio. Então, os valores familiares, os valores afetivos, eles estão cada vez mais em evidência. Acho que a gente expandiu demais para o mundo e agora existe uma necessidade de reconexão com os nossos valores, né? Uma mesa, vamos almoçar nessa mesa com toda a família, sem o celular ligado. Será que vai ter assuntos? A gente tem... São perguntas difíceis, são perguntas capciosas e tristes às vezes, né? Tipo, senta a família inteira e as pessoas ficam quietas. Tem que ter uma música de fundo para poder quebrar aquele silêncio, porque o assunto está se perdendo. Então, essa reconexão ela tem que existir. E aí, nesta reconexão, com certeza, entra... A gente está aqui justamente para falar disso. Os móveis de área externa, para a área externa, todo esse mobiliário planejado que vocês fazem e dominam todas as técnicas com materiais cada vez mais inovadores, eles são fundamentais, porque eu morei 12 anos no Rio de Janeiro e até depois vou mandar para vocês algumas fotos de projetos que eu sempre adaptei móveis para a área externa dentro de casa. Porque o design está tão bacana, está tão legal, né? E tipo, você está no nosso país é quente. Eu estive na casa da minha sogra em Palmas, no Tocantins, fiquei lá 74 dias. É quente. É quente, gente, é quente. Então aí você imagina que no Rio de Janeiro, em Palmas, nesses lugares todos, na maior parte do Brasil, cabe, o nome do móvel é para a área externa porque ele tem características, ele tem resistências para uma área externa, mas o design está tão bacana que a gente pode sim considerar 2 poltronas numa área externa, a gente pode sim incluir um balanço num canto bacana. A mesa muitas vezes é legal, eu preciso de uma mesa maior, uma mesa mais resistente, uma casa com criança, né? Uma casa que tem uma frequência muito grande de gente, não tem aquele desespero, não põe o copo molhado, não põe não sei o quê, cuidado para esbarrar. Então eu acho que agregar a resistência do móvel para a área externa para dentro de casa também é uma coisa a ser considerada. As pessoas têm feito muito isso.
Uma coisa bacana, né? E a gente tem, cada vez mais, a gente percebe que há uma procura de todo mundo, né, das pessoas, das famílias, de um ambiente de convivência que traz essa expectativa, né, da vida ao ar livre. Eu sempre comento, eu gostaria que o nosso móvel, eu sempre comento isso com os nossos designers, assim, que o nosso móvel pudesse passar isso, né, que a pessoa, quando adquirisse, utilizasse, sentasse numa mesa, numa cadeira, no sofá, ele sentisse que ele estava sendo assim, transportado para um lugar mais aberto, mais tranquilo. Eu até teve uma experiência recente que um amigo trocou algumas peças da casa, da varanda dele. Uhum. Ele trocou todas as peças e depois o pessoal comentou da família, né, que todo mundo ficou naquele lugar ali onde trocou os móveis novos chegaram, móveis da mudaram, né, todo mundo não queria sair dali. Ele acabou sendo um lugar que ninguém ia, acabou sendo um lugar que todo mundo ia. Então, essa coisa também, né, que o móvel, esse tipo de móvel feito, pensado para esses ambientes, né, traz aquela afetividade. Você gosta muito de falar disso, né, da afetividade que o móvel traz. Gostaria que você também realmente que você falasse alguma coisa disso para nós, dessa afetividade que os móveis trazem para nós. Eu acho que uma frase que eu sempre carrego comigo, né, em entrevista, na própria revista da Abimad, quando a gente fez o Best in Show, essa história, esse valor da casa com cara de casa. Eu sou do interior de São Paulo, de Taubaté. E ali eu me lembro mesmo, quando a gente era criança, e era legal, a gente ia na casa da avó, tinha aquela cristaleira, depois você ia, tinha uma rede do lado de fora, e tinha sempre uma mesa bacana para a gente almoçar no domingo com os primos, e era uma coisa legal, assim. Então são referências muito boas que a gente traz lá de trás, e que a gente tem que manter isso em casa. Hoje, até por conta dessa crise e tal, que não é de agora, né? A gente já vem num momento de recessão já desde final de 2015. E o Brasil estava aí numa recuperação lenta. O ano começou muito bem, o segundo semestre do ano passado foi bem melhor. O ano começou, a gente começou muito bem, com muita coisa, e de repente, blum, despencou de novo. Né? A nossa montanha-russa, sem emoção não tem graça. Mas a gente avalia muito nessa história, que já vinha dessa cultura, o movimento de família vem de tudo, inclusive. As pessoas estão saindo do Brasil, as pessoas estão se movimentando, ou as pessoas... Sabe, assim, existe essa história de eu trazer alguma coisa da minha família para dentro de casa, eu trazer o quadro, eu emoldurar o quadro do meu filho e colocar na parede. Eu tenho que ter essa afetividade, eu tenho que encontrar esse link em vários momentos da minha casa quando eu ando com ela. Só que não adianta a gente ter somente esses links se eu não tenho o hábito, né? Se eu não tenho o hábito de me reunir, se eu não tenho o hábito de receber, se eu não tenho o costume de trazer as pessoas com muito conforto. Então, não adianta a gente... Algumas estruturas são de madeira. Alguém aguenta ficar sentado no banco de madeira sem encosto por quanto tempo? Ficar ali tomando. Por mais chopp que tenha na cabeça, a pessoa não aguenta, entendeu? Então, eu preciso ter um espaço. As cadeiras para a área externa, elas são um pouco maiores. As poltronas, elas têm um pouco mais. Então, o design todo e os materiais, eles são muito pensados nesse sentido de você justamente proporcionar essa reconexão, né? Esse encontro de pessoas que é fundamental. E isso é um argumento para a equipe de vendas, os vendedores que estão aqui, né? As revendas parceiras que estão aqui nos vendo. Gente, pega pela emoção. O brasileiro, ele é assim. Ele funciona uma musiquinha no fundo, com cheirinho na loja, com papo bom, mas papo convincente. Não adianta você... Não é porque é bonito ou feio. É a função. A gente não vende móvel porque ele é bonito, porque... Não, qual é a função dele? Qual é o diferencial dele? O que ele traz de vantagem com relação a uma outra história? O material dele tem que características, entendeu? A durabilidade disso. Esses são quesitos que as pessoas valorizam muito na hora da decisão. A gente normalmente decide. Na maioria das vezes a gente decide pelo cliente, né? Ele fala assim, Newton, vai lá, escolhe ver. Você mostra o 3D e aí você vai resolver a história. Se nós não tivermos inteirados dessas características técnicas, muitas vezes as pessoas, o cliente final, ele não está muito disposto, é em cima da gente que cai depois a responsabilidade, a hora que solta uma corda, a hora que arrebenta um negócio, a hora que um parafuso enrosca na roupa porque estava esquisito. É complicado, então são critérios que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá certo. E você estava falando aí, né, pegando um gancho, que um móvel de área externa, ele tem certas características, né? Uma especificação
ideal para esse ambiente, que é um ambiente úmido, um ambiente aberto, pega vento, pega poeira, pega sol. E você falou que, mas em razão do design, da beleza, do traço do produto, ele cabe em qualquer lugar dentro da casa, né? É. Só que eu estava comentando no outro dia que o inverso não é verdadeiro, porque você não pode pegar um móvel, que normalmente é um móvel de sala, que é o MDF, e jogar na área externa, e a gente vê muita gente especificando assim, de uma forma assim... Equivocada. Equivocada, exatamente. É. Fala um pouco disso também, você que é expert nesse assunto. Isso, quando a gente chega na casa do cliente, vamos fazer a inspeção inicial, né? Nos projetos de interiores muitas vezes já existe um layout e você vai fazer uma substituição daquele produto, daquele material num outro layout, numa outra concepção. A maioria dos apartamentos, vamos falar de apartamento que talvez o exemplo fique melhor. A maioria dos apartamentos hoje as pessoas fecham, né? Todo mundo gosta de sacada, mas todo mundo fecha a sacada, né? Porque tem que fechar por causa de ar-condicionado, por causa de poeira, por causa de barulho do avião. Enfim, lá em Palmas, por causa do calor, ninguém aguenta aquele calor, então as pessoas fecham tudo e não abrem nunca mais. Você pode dizer, assim, aquele vidro é a verdade. Ele tem o lance da abertura, mas ninguém nunca abre, mentira, sabe? Eles querem ter a vista. E aí nessa história de você protegeu aquela área de fora, aí as pessoas ficam mais confiantes de levar um móvel de área interna para aquela sacada. Só que na sacada bate sol direto, tem uma outra incidência de calor, de luz solar. Então, muitas vezes aquela madeira ela vai sofrer, aquele tecido ele vai desbotar. Então, a grande vantagem que a gente vê hoje dos móveis para área externa, de uma maneira geral, é que ele foi planejado do início ao fim do processo para aguentar aquele baque. Aquela madeira ela tem um tratamento, aquele tecido ele é impermeabilizado, aquela história ela foi... Existe uma ciência atrás daquilo para que aquilo aguente aquele ambiente hostil de calor, de chuva, de umidade, de luz excessiva, né? Aí a gente vê, teve uma evolução muito incrível. Eu ainda não me inteirei tanto desse assunto, mas é algo que eu tenho até muita curiosidade. Eu me lembro do preconceito, você vai me ajudar com isso. O preconceito que as pessoas tinham antes com fibra sintética, lembra? Antes era fibra natural. Algumas marcas, tipo, eu lembro muito do Armando Tcherello, né, que fazia umas coisas lindas de fibra natural, e a gente trazia referências da Bahia, cestaria, tal, aqueles móveis muito bonitos. Só que aquelas fibras naturais, elas eram para a área interna, elas não tinham nenhum tipo de proteção, de verniz, tratamento, não tinha. Aí o pessoal colocava do lado de fora, aquilo começava a arrebitar, a pessoa sentava, arrancava um pedaço da roupa junto. E aí depois entrou a fibra sintética. A fibra sintética, ela descascava igual o esmalte de unha, assim, né? Você via aquele negócio mais horrível. E aí existiu um tratamento, não foi assim? Foi um processo muito sério da indústria, porque eu imagino que o móvel para área externa tenha sofrido muito para resgatar uma confiança do cliente final, daquele primeiro plástico, né? Até as fibras naturais atuais, que são incríveis, não é isso? Então, hoje a gente tem também, né, a corda náutica. Corda náutica, Corda náutica chegou muito forte também agora, né, que ela tem essa resistência, né? E a gente sabe que para o móvel, eu até estava olhando um comentário de um participante aqui da nossa live, eu lembro que logo que a gente começou a assinar nossas peças, então você vem procurando evoluir. E eu visitando um cliente, que já era cliente nosso aqui, da nossa região de Votuporanga, e nós chegando lá, eu conversando com a gerente da loja, perguntando, pesquisando, para saber que rumo a gente tomava, né? Aí eu falei de um sofá de área externa, uma pessoa comentou assim, olha, sofá, eu sentei e achei ele um pouco duro, né? Aí a pessoa falou, não, mas a área externa é assim mesmo, né? E aí eu vi um comentário agora aqui na live dizendo isso, que hoje a gente está agregando isso em Almodóvar e tem uma preocupação de agregar esse conforto. Não só a beleza ou o traço do design, mas também o conforto e a durabilidade disso, né? Você também comentou disso, né? Do conforto. Pessoal, você sabe que o brasileiro, a cultura do brasileiro, ele ainda entende... Acho que também pela questão econômica, né? A gente tem discrepâncias absurdas, né? A gente vê hoje pessoas que estão passando ilesas por essa história toda, quando a grande massa, de fato, está sem trabalho. É muito triste isso.
Estava andando pela rua quando eu cheguei agora em São Paulo, tem muitos pontos fechados aqui, é uma tristeza, mas essa discrepância faz com que as pessoas... a gente criou uma cultura aqui no Brasil de que decoração é supérflua, de que decoração não é relevante, né? Então, no primeiro aperto financeiro que a gente passa, as classes B, B+, que são as que mais sofrem, né, com essas mudanças, com essas oscilações econômicas, a gente entende que eles vão cortando, né? Eles vão cortando. Vamos cortar a TV por assinatura, o pacote de TV por assinatura. Tem 180 canais, a gente assiste só 3, mas a gente corta a metade. Aproveita para poder, né? Tipo, gente, eu nunca vi uma coisa tão inútil como tantos canais que a gente passa todos e não acha um canal, né? Tipo, não são cortes tão relevantes. A gente quer assinar tudo, né? O que é o completo. E depois são coisas... aí é bom para a gente poder ter um nivelamento no nosso orçamento, porque tem coisas que não eram importantes, a gente mantinha justamente porque mantinha, e não era tão importante assim. Então, nisso, as pessoas elas cortam a academia, o outro corta o curso de inglês, o outro corta os investimentos pessoais. Se você parar para pensar, né, você vai cortando os seus confortos, os seus benefícios. E aí nisso entra a decoração. Aí agora, a gente pensa assim, nossa, mas você não tem a casa, você trabalhou o dia inteiro, você teve um dia difícil, você não merece chegar na sua casa e ela ser incrível, deitar naquela poltrona maravilhosa, ligar o seu ar-condicionado, não sinto mais calor e não ouço mais barulho lá de fora e agora eu estou relaxando aqui na minha casa. Isso é supérfluo? A gente cuidar de si, né, é supérfluo de fato? É uma falta de entendimento mesmo da gente poder ter essa conexão com valores e com a casa. Que agora, na quarentena, a gente está tendo esse tempo e esse valor. Os projetos, eles não pararam, pelo contrário. As pessoas agora que elas estão ali dentro, elas estão percebendo a necessidade de melhorar aquele meio de vida, né? Aquela história que elas vivem aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui, um comentário. Tecido impermeável que tenha toque macio, faz muita diferença. É verdade. Antes, os tecidos impermeáveis, lembra? Parecia um plástico, né? Aquele plástico, aquela lona que a gente só encontrava quando ia em resort e tinha aquela na capa de travesseiro, na cortina, era tudo impermeável. Os tecidos evoluíram muito, gente. A tecnologia dos tecidos é uma coisa absurda. Eu tenho, mesmo na Abimad, né, quando a gente transitou ali também, eu vi cada lançamento de tecido impermeável ali, é uma coisa de louco. Você não diz que, olhando e tocando nele, você não consegue entender a altíssima performance que ele vai ter. É sempre muito bacana. Exato, até eu estou vendo também a participação do Ibanez, né, aqui na nossa live, que foi... Ibanez foi a pessoa que iniciou com a gente esse projeto de mudança da empresa. A gente era uma empresa de produtos commodities e nós, então, né, ele e outras pessoas nos ajudaram também, mas o Ibanez foi o nosso primeiro parceiro, trazendo o design para nós. Eu sempre, todo mundo já, principalmente o pessoal da minha equipe já ouviu eu repetir isso muitas vezes, que cheguei e falei, Vanessa, você pode vir aqui, você pode fazer tudo, desde que não faça nada em ângulo, não faça nada frisado, porque a gente não tinha equipamento, e ele topou esse desafio, e devagar a gente vem se adaptando, né, para as tendências modernas. E eu queria também, Nilton, aproveitando essa tua experiência, você falou que você faz essas viagens com a Souvenir, você falasse um pouco da tendência de cores, o que está vindo por aí, o pessoal aqui está ansioso de pegar algumas dicas suas, né, já que você conhece bastante desse assunto. Eu vi você falando aí de tendência, e tendência é uma coisa muito importante. A gente dá uma olhada no Instagram de vocês, por exemplo, a gente vê que vocês priorizam e valorizam muito a cor, né? As pessoas têm medo de cor dentro de casa, definitivamente. Eu estou há 2 anos já tentando convencer as pessoas, tirar esse medo das pessoas, e tenho conseguido bons resultados, mas é um trabalho de formiguinha. A gente usa muito pouco. De novo, uma questão cultural. A gente tem aí outros países até muito mais pobres e que sofrem tanto mais quanto a gente, como Marrocos, como Índia, como Cuba, México, né, que também são países do terceiro mundo, essencialmente populosos, e eles são muito coloridos. Então, o mundo todo pensa que a gente é mais colorido do que a gente é, né? A gente tem uma bandeira, a gente tem os índios, a gente tem um carnaval. Então, só que quando você entra na casa das pessoas, não, é chato. Mas aí a gente tem, visitando o Brasil, a gente vem do norte para o sul com cores. Você sai do arco-íris e vem para o preto e branco, né? Quanto mais você vai descendo, menos cor vai ter. É impressionante. Isso tem a ver com o comportamento das pessoas.
Lá em cima, as pessoas são mais expansivas, dançam mais, falam mais, se comunicam mais, sentem mais calor, né? Elas são mais, né? Elas pintam mais as casas porque o ambiente é muito úmido, é muito quente, então elas não têm tanto medo de mudança. Aqui embaixo, a nossa rotina avassaladora de trabalho, você vai descendo para o sudeste, vai ficando mais trabalho, mais coisa, ou mais frio. Então a gente deixa de olhar para dentro de casa, então a gente vai mais no básico, né? Um pouco dessa tendência. E quando a gente fala, de novo, de tendência de cores, se a gente observar nos últimos anos, até um comentário que eu fiz mais cedo, os tons todos das principais marcas, né, da Pantone, das principais marcas de tinta, eles todos eram terrosos. Então tinha um mostarda, tinha um outro que era um terracota, um outro que era um telha. Por que isso? Por que a tendência muda todo ano? Então todo ano eu tenho que pintar a minha casa de novo, eu tenho que trocar o estofado da minha sala porque eu segui a tendência e agora ela mudou? Não, a tendência é um estudo de comportamento. Então, aquela necessidade. As marcas de cores, elas já vinham dizendo para a gente, a cor é muito forte, a cor diz muito para a gente, né? Ela nos inspira demais. Cores, cheiros, sabores. Então, a necessidade. Nós nos expandimos demais. Lá atrás, teve uma única Pantone, era lilás e verde-limão, que são cores expansivas, são cores vibrantes. A gente está agora se conectando com o mundo. Depois que a gente voou muito alto, agora é hora de voltar para casa. Então, os tons terrosos, eles propõem resgate, raiz, terra. Então, por isso, todos eles têm essa nuance. E agora, quando chega nesse ano, até parecia uma... Eu falei assim, gente, qual foi essa cartomante aí que esses caras de tinta foram? Porque eles acertaram tanto que os tons todos, eles são tons relaxantes, são tons que acalmam. Eles são azulados, esverdeados, levemente acinzentados. Na Souvenir, por exemplo, se chama mantra. O nome das cores propõe um relaxamento, que é exatamente o nosso exercício hoje. Aí a gente voltou para casa nesse resgate de volta ao ninho com as cores regionais. E aí eu cheguei na minha casa e agora eu faço o quê? Agora eu busco uma conexão comigo mesmo. Agora eu tenho que me conectar com a minha família. Agora eu tenho que entender a minha casa. Se essa casa atende às minhas necessidades, se ela conta a minha história. Então, esse lance das cores é muito bacana. Nos móveis externos, a gente tende a usar um pouco mais para tons vibrantes, as pessoas gostam, porque vai estar fora de casa. Eu já imagino um momento mais alegre, mais feliz. Então, eu já tenho coragem de colocar uma coisa um pouco mais vibrante. Mas dentro de casa ainda é muito difícil. Aqui, ó. Pessoas têm medo de enjoar. Como se a casa pudesse viver vestindo uma única roupa. Gente, você colocar um papel de parede é muito mais caro, é muito mais problemático, a mão de obra é muito mais complicada. Esse atrás de você é um papel, Pires? Não, é um quadro. É um quadro? Nossa, lindo. E aí as pessoas não têm medo de colocar. E daí, gente, porra, pelo amor de Deus, passa um rolo de tinta na parede. Medo do quê? Né? A parede não vai sair correndo atrás da gente. Ela fica ali quieta, né? Mas se a gente tem medo de cor, a gente pode começar pelos detalhes. Um fundo de um corredor, uma área de passagem, o sofá neutro, as almofadas coloridas. Ou então, o sofá é neutro, as almofadas mais com nuances, as poltronas entram com um pouco mais de cor. Não é verdade? É isso que vocês fazem muito bem, inclusive. A corda náutica, ela trouxe essa liberdade de cores um pouco mais intensa, porque ela tem tramas, e nas tramas, muitas vezes, você não fica prestando tanta atenção na cor, mas no trabalho mesmo, né? naquele tricô, naquele macramê, naquela trama mesmo das cordas. Aquilo é a grande arte, aquilo é uma coisa muito bacana. Né? A gente tem o Sérgio Matos, por exemplo, que faz trabalhos incríveis, também com corda náutica. Ele desenvolve cada coisa maravilhosa. E aí a gente permite essa cor, né? Porque o material ele facilita, ele também é um pouco mais vazado muitas vezes, a trama é um pouco mais aberta. Então, quanto mais aberta a trama, mais cor eu posso entrar, né? E você acha que essa, né, já que nós estamos falando de tendência de cores, que essa tendência que o pessoal chama Urban Jungle, ou seja, essa, né, você trazer o jardim para dentro de casa, você trazer isso aí, você acha que é que veio para ficar, ou é só um modismo passageiro? O que você falaria disso, Milton? Acho que veio para ficar, inclusive antes disso, tem um movimento da gente entender o nosso artesanato. As pessoas sempre tiveram muito preconceito com artesanato no Brasil, né? É engraçado, a gente viaja para Paris e eu trago uma torre Eiffel pititica, né? Aí eu tenho a torrinha Eiffel em casa, mas eu não tenho um Cristo Redentor ali do lado da torre Eiffel, porque, não, o Cristo é cafona, a torre Eiffel não é. Né? Engraçado? A gente tem um... Engraçado, isso é verdade. Gente, se alguém aqui tiver a torre Eiffel, tá tudo certo, entendeu?
Senão daqui a pouco vão gongar a gente aqui. Mas estou falando do comportamento, eu estou falando da Torre Eiffel, estou falando que a gente é muito comum a gente valorizar o que é de fora e não valorizar o que é nosso. Por que eu não pago por uma cestaria Yanomami o valor que ela vale de fato? Por que eu não pago numa cestaria bacana ou num vaso Marajoara os valores de fato desses artesanatos? Então, já vem desse movimento de aceitação do artesanato brasileiro com o seu valor agregado. E aí, a partir dessas fibras naturais e desses materiais, da argila, da palha, das plumas, a gente começou a entender essa necessidade de conexão com a natureza, que acaba agora com as plantas, né? Pelo amor de Deus, tá todo mundo, não, mas eu viajo muito, eu não tenho tempo de cuidar, mas eu não tenho tempo de aguar a planta, coitada, ela vai morrer, vai secar. Gente, existem N possibilidades e assim, as pessoas agora elas têm que sentir, tipo assim, eu adoro correr aqui, eu vou no Parque do Ibirapuera, por que eu não posso ter um canto na minha casa, um terrário bonito, né, uma história? O Urban Jungle, ele vem para ficar assim. Infelizmente, nem todas as pessoas têm a disponibilidade, não é o gosto, é a disponibilidade de cuidar, porque às vezes demanda, mas para isso a gente tem esses paisagistas, esses profissionais que fazem uma manutenção que é acessível a todo mundo. E é muito bacana, tipo assim, você colecionar plantas naquele canto da sua casa. A casa do Maurício Arruda, exemplo, é muito bacana, o Urban Jungle dele. O do Rosenbaum também, ele tem uma coisa bacana. Do Luffy também, ele tem uma estante linda, cheia de plantas. Eu acompanho muito esse trabalho do povo. E é verdade, é muito legal, é muito gratificante você chegar em casa e você ter esse painel verde, essa possibilidade verde. E aí até mais, tipo, uma chaise. Aí cabe uma chaise externa ali maravilhosa, cabe um balanço ali para você criar um cenário. Então, uma das vertentes do meu trabalho, que é cenografia, que a gente faz em lojas, o pessoal fala, você faz vitrine? Não, não faço vitrine. Faço cenografia, é diferente. Isso, eu até ia, pegando um gancho nisso, eu ia realmente perguntar, que você passasse algumas dicas, que o pessoal tem muito cliente nosso aqui, muito parceiro, né, que você passasse também como você imagina o cenário de uma loja, né? Não uma vitrine, mas uma... Não é a vitrine, a cenografia é um trabalho muito mais amplo, é uma construção total, é uma costura geral daquilo ali. Tanto de você ambientar a loja, ambientar a sua loja, porque o que acontece? Sua loja fica do lado de outras, uma loja de rua, uma loja de shopping. Imagina que o cliente está passando ali fora, ele tem que se sentir atraído pela sua loja. Cores atraem, né? Se a loja for branca, provavelmente não vai olhar muito para ela. Então, são dois fatores que vocês têm que prestar muita atenção: cor e iluminação. É o chamariz inicial. Para eu vender o móvel que está ali, eu tenho que ter uma cor bacana, eu tenho que ter uma paleta de cores definida, eu tenho que ter uma iluminação adequada. Nas feiras, por exemplo, você se lembra muito bem disso, talvez na Abimad, uma coisa mais irritante do mundo, estou falando porque eu reparei no de vocês, o de vocês não era, então posso falar com propriedade. Aquela luz azul que eles colocam nos estandes, sabe? Aquela luz de cozinha, de escritório. Um monte de luz made in China, né? Que você coloca. Num estande de mobiliário, aquelas luzes azuis, aquilo não valoriza em absolutamente nada. Parece que você está dentro de um escritório. Parecendo uma farmácia, né? Uma farmácia, um posto de gasolina. Então, assim, aí você entende o poder. Tipo assim, o móvel, por mais incrível que ele seja, antes de prestar atenção nele, eu vou entender o espaço como um todo. Eu tenho que ter um espaço acolhedor, eu tenho que ter uma luz natural, uma luz quente, eu tenho que ter uma cor de contraste no fundo. Essas cores que me deem profundidade. Por exemplo, se eu tenho uma construção de móveis de área externa bacana, com muitas plantas ao fundo, se eu pinto aquela parede do fundo de verde, eu mato as plantas. Se eu pinto de branco, eu digo, ali tem uma parede. Mas, se eu pinto num marrom claro, num tom terroso, eu digo, nossa, tem uma profundidade ali atrás, dá a impressão que tem uma continuidade naquele espaço. Então as cores, elas trazem, elas conversam diretamente com esse apelo do que eu quero vender. E a cenografia, ela pega isso, desde o entendimento das cores, da iluminação e dos acessórios. Para eu ambientar bem um móvel, por exemplo, de área externa, eu preciso de uma composição de vasos incríveis. É um conjunto. E aí eu posso buscar uma parceria de uma loja que vende uns vasos bacanas, coloco ali do lado, por conveniência. Eu venho para comprar o meu móvel de área externa e, por conveniência, eu encontro os vasos e levo o vaso também. Sabe? É mais ou menos por aí.
e aí tem uma mesinha lateral ali com uma sugestão de copos ou alguma coisa, eu também já levo aquilo junto. Facilita muito a vida do profissional, do arquiteto. Se eu vou numa loja, essa loja está ambientada e eu consigo ter uma solução única naquele espaço. Eu consigo comprar o sofá, eu consigo comprar as poltronas, a mesa de centro, o tapete que já estava ali também, que eu já havia ambientado, principalmente o cliente final. O cliente final, ele tem mania de olhar, ele quer pegar o que ele viu ali e levar para dentro da casa dele, né? É daquela maneira. Eu gosto disso aqui que eu vi, eu fotografo aquilo, a mulher vem fotografar e corre mostrar para o marido, né? Eu quero aquele. Aí o marido foge. Mas para o profissional ajuda, porque ele já tem tudo à mão, e para o cliente final, ele já tem a ideia pronta ali. Então, a venda sugestiva, ela é muito rápida, é um impulso. Eu não posso sair dali. Eu amei a poltrona, mas eu não posso sair sem o tapete. Eu amei o balanço, mas olha esse vaso que está aqui do lado, sabe? Então, a gente criar esses cenários, essas possibilidades das pessoas viajarem um pouco, que ela vai conseguir transportar aquela sensação, aquela experiência dela ali para dentro de casa. Muito bom. E a gente está... Eu falo muito, tá? Você tem que mandar... Não, eu percebi, mas tá bom, tá ótimo. Você foi... Daqui a pouco a gente toma o microfone. E assim... Corta meu áudio. A colocação foi muito boa, que a gente esperava isso da live. Você trouxe, né, da tendência de cores, falando disso, do cenário que a loja tem que ter, para ter, né, a pessoa se sentir... assim, ele tem que olhar na loja e falar, poxa, eu quero isso na minha casa, né? Ele tem que ter essa sensação. E é muito chato, assim, é muito chato você entrar dentro de uma loja, por exemplo, a Fátima Casarini, não fala muito. Falo sim, Fátima. É muito chato você entrar numa loja, é frio, se aquela loja não tem um acolhimento, sabe? Assim, que tesão eu vou ter em comprar um móvel bacana, por mais legal que seja, a madeira foi pensada, o desenho foi elaborado, o tecido está correto. Se eu tenho o sofá, as 2 poltronas, um piso frio, aquele porcelanato do ponto alugado, né? Aquela parede um pouco manchada de branco, cheia de buraco, porque tinha um quadro, tirei e não coloquei outro. Você tem que se colocar no lugar do cliente. Eu tenho muito isso porque eu trabalhei por muitos anos numa outra área e migrei para essa área de interiores. Então, eu trago comigo muito a percepção do cliente. Eu ainda sou cliente. Então, quando eu chego ali, eu tenho que ter vontade de ficar naquela loja, vontade de comprar aquele produto. Aí, sentei no sofá, aí já vem uma aguinha, já vem um cafezinho, já vem um negócio. Pô, daí eu moro ali, aí eu já deito ali, já fico lá, entendeu? Tipo, é o atendimento é fundamental, é um conjunto de coisas, gente. Um conjunto de coisas que são fundamentais, as pessoas erram muito. A gente nem pode ficar ensinando isso tanto para os concorrentes, porque deixa eles lá com a loja branca, fria, sem graça, enquanto a gente faz o nosso dever de casa. Só para os amigos aqui, né, mesmo? Só para o Petit Comitê, a gente faz o nosso dever de casa e digo mais. Hoje em dia, as lojas, os parceiros estão se ajudando muito, gente. Se você vende imóvel, você não precisa comprar o tapete, você não precisa comprar o vaso. Você pode fazer parcerias com eles, entendeu? Eles vão estar interessados. Porque daí você fotografa, coloca no seu Instagram e dá o crédito para o cara, que também já faz no dele, que também já faz no do vaso, já faz no do tapete. Então, o seu produto vai multiplicar de forma espontânea para um universo de pessoas que vocês não têm noção. Isso funciona de uma maneira muito orgânica. Esse entendimento da rede social tem que vir. As pessoas, muitas vezes, elas não investem no Instagram bacana. O Instagram é que vende, gente. O Instagram vende. E ele é rápido. Eu estou passando o dedo ali, ó. Se a foto não for incrível, eu não paro. Entendeu? Antes vem o Instagram, depois eu vou para o site. Então, atenção total, investir em fotos de qualidade. Aí, pessoal, fotos de qualidade é fundamental. Nós trabalhamos com beleza. Então, olha para aquela foto e vê assim, gente, eu olhando essa foto, eu quero comprar o Canela, essa foto está incrível, está nítida, está bonita, está bem enquadrada. Isso é fundamental. Então, outra coisa, a frequência de postagem que vocês colocam nas lojas de vocês. Tenha uma frequência todos os dias. Loja tem que ser diário, gente, não adianta. Os concorrentes de vocês fazem isso. Façam também. Então, todos os dias, invistam em fotos de qualidade, invistam numa cenografia bacana. Pensem nessa história, porque a concorrência está aí
com a faca no dente. E né, você estava comentando, né, de tudo isso, da beleza, da combinação de cores, do toque do tecido, e a Modale não tem uma preocupação não só com isso, mas também com a tecnologia, né, com o cuidado. Hoje a gente tem uma espuma que o estofado seca rapidamente, que ela é uma espuma dry foam, ou seja, espuma seca, né, própria para esse ambiente. A gente tem, né, todo o nosso trabalho de marcenaria, a gente não quer perder, eu sempre comento aqui, a gente não quer perder aquela coisa do feito à mão, né, do artesanal. Então, ao passo que a gente tem bastante tecnologia aplicada, a gente também tem, como se diz, o macramê, os trançados, tudo isso a gente não quer perder. Mas, Nilton, já passou 45 minutos da nossa conversa. Pouco tempo. Foi pouco tempo, parece que foi agora mesmo. Foi um papo que correu legal. A gente vai dar uma paradinha, porque o pessoal costuma ter alguma dúvida, fazer algumas perguntas. Então eu vou abrir aqui e ver quais as perguntas que nós temos. Isso. O Pedro Filho pergunta assim, ó, como decorar a varanda para ficar com a cara de jardim no meio da cidade? Pedro Filho. Pedro Filho. Gente, aí o que acontece? Aquilo que eu falei, é um conjunto. Não existe projeto, não existe paisagismo bacana sem um mobiliário de apoio, e não existe, por mais incrível que seja o mobiliário de apoio, também sem um fundo. A gente tem que criar fundos. Eu acho que a gente imagina a cenografia da casa da gente como um filme. Hoje mesmo eu coloquei nos meus stories combinações de cores, como combinar cores, várias cores contrastantes e tal, e uma delas é uma poltrona branca, de palha branca e um fundo azul. Então imagina, que cor que eu vou colocar ali? É uma casa de praia, então aquele azul virou o céu. Então eu acho que é isso. Para ficar uma coisa muito bacana, é planta no teto, é planta de cima para baixo, de baixo para cima, um fundo bacana na parede, que não seja verde para não matar a planta, que não seja branco para não ficar chato, que seja um tom terroso para dar profundidade, e vai construindo então ali ao redor o projeto. Cabe um lounge? Cabe o sofá? O que é? Um lounge de conversa? Vamos dar uma definição. O que eu quero ali fora? Eu vou reunir para um jantar? É para servir alguma coisa? É uma área mais descontraída? Eu quero coisas pelo chão? Eu quero cadeiras? Eu quero poltronas? Eu quero luminárias? Então, a luminária também é fundamental, a parte de iluminação. Tudo aquilo que a gente pensou na loja, numa escala menos ousada, a gente traz para dentro de casa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que para a gente conseguir esses resultados, a combinação perfeita é a gente reunir sempre um bom paisagismo com o mobiliário. Inclusive, né, você estava falando dos apoios, né, que tanto a vegetação ela apoia o móvel, e o móvel também apoia, né, esse fundo. Gente, assim, nós temos, além dos nossos móveis estofados, a gente tem também luminárias, e esse quadro que você está vendo aqui atrás, em breve também a gente vai estar lançando uma linha de quadros com esse tema da área gourmet, né? Porque a gente, às vezes, o pessoal... É lindo isso, tem uma brasilidade na história. Exato, né? Meio bugenta, meio debré, você já tem uma história afrancesada, é bacana, é chique isso, Então, esse quadro aqui atrás é até uma foto que nós fizemos em Ilhabela, porque a gente quer que as pessoas, uma linha a gente está procurando artistas ou pessoas que fotografam, para trazer uma linha de quadros assinada também, para a gente ter um jeito diferente de vender. O nome Modale significa isso, né? Uma maneira própria de fazer as coisas. Então a gente tem esse jeito nosso de fazer. Mas vamos ver outra pergunta aqui. Vamos abrir para outra pergunta. Tem uma pergunta aqui: se pode lavar os móveis de área externa? A Vanessa está perguntando se precisa fazer a manutenção da madeira. E qual a resistência da corda náutica Sport ao sol? Quanto tempo ela suporta? E também o Ibanez está perguntando: Nilton, você trabalha muitíssimo bem as cores. Seria esse o DNA do teu trabalho? E depois tem mais perguntas também. Não, mas espera aí, mas primeiro acho bacana, Pires, você responder para a gente, que até eu estou curioso com relação à manutenção dos móveis de madeira e a resistência da corda náutica. Eu também quero saber. Olha, a corda náutica ela veio exatamente para essa área gourmet inspirada nos marinheiros, né? Nos navios, nos iates, nos barcos.
Então ela tem uma resistência muito grande. E ela, assim, você pode lavar, se ela é um produto que ela tem uma durabilidade maior. Nós trabalhamos com um produto que tenha o anti-UV, ou seja, que ela perde pouca cor em contato com o sol. Porque o problema do móvel de área externa não é a chuva, não é a água, o problema é o sol. Por exemplo, quando eu estava procurando um verniz para a gente dar acabamento nos tampos da mesa, que eu procurei e eu não encontrei. É aquele verniz náutico, não é? Que as pessoas usam muito. Exato, A cera de carnaúba, aquela cera de Exato, pasta. É uma cera de pasta que a gente sempre vê as pessoas usando, e esse verniz náutico fosco. É o que a gente mais vê nas recuperações. E esse verniz, eu estou trazendo da Itália, com o acabamento UV, porque... E quando eu pedi para eles me darem o laudo de garantia, eles estavam comentando que eles precisavam de 2.000 horas de ensaios. Porque, ele falou assim, a diversidade do clima brasileiro. O Nordeste é um, o Sul é outro, o Pantanal é outro. Então a gente tem que testar tudo isso para jogar um produto ali. Então foi difícil encontrar. Então o produto, né, os produtos eles podem eventualmente ser lavados, algum tipo de produto. A gente quando vende informa essa especificação técnica. Nós oferecemos também para o tratamento da madeira um detergente e depois também um revigorante que traz o tom natural para um produto específico, madeira. Né? E esses produtos são importados, a gente traz da Itália, né? Tanto esse detergente para limpar, quanto não posso também... pegar o sabão em pó e aquela buchinha do lado verde. Não pode. Não pode. E os nossos tecidos, todos eles têm tratamento também impermeáveis, é uma coisa que a gente sempre explica, né? Eles são resistentes à água. É difícil você encontrar um tecido, a não ser o próprio náutico mesmo, aquele de arte, que ele não deixa passar água. Mas agora e a questão de mofo, porque era muito comum também a gente ver o tecido ele ficar mofado, né? Exato. O mofo vem da retenção da água pela espuma. Por isso que nós estamos com essa espuma seca, dry foam. Ah, bacana. Como a água não fica retida pela espuma, ela desce rapidamente, então você pode molhar, pode sentar, pode levantar e voltar. Que o tecido, além de ter esse tratamento, né, ele tem a espuma também que não fica ali toda hora molhando, senão toda hora que você entra em contato com a água, e com o tempo ele vai perdendo o tratamento e mofa. Não tem aquela permanência, né? Exato, Bacana. Aí respondendo a outra pergunta do DNA de cores, sim. Eu tenho duas características que as pessoas trazem como recorrentes no meu trabalho, que sim, é cores e valores afetivos. Móveis de família, fazer um mix de móveis de casa com cara de casa. Isso tudo com cores. Depois deem uma olhada no meu Instagram, quem não conhece, vocês vão entender. Tá. Nós seguimos aí o Instagram. Vamos ver alguma outra pergunta aqui que eu vi que tinha. Arquiteta Ilana, o que você acha de usar plantas artificiais? Tá. Eu não gosto. Eu, Newton Lima, não gosto de plantas artificiais. Mesmo. Eu acho que não. Eu acho que já houve um tempo de que as pessoas, na década de 90, as pessoas usavam muito, né? Houve um boom. As lojas mais bacanas, as lojas mais chiques, elas faziam aqueles arranjos, aqueles buchinhos e tal. E aí, até hoje, quando a gente vai nessas feiras, né, principalmente na AB Casa, que tem a parte de plantas artificiais, a gente vê, mas, gente, nada pior do que aquelas rosas com gotinhas, né? Nada pior. Nada substitui uma planta bacana. Não tem como cuidar? Coloca uma suculenta, faz um jardim de cactos, umas coisas bacanas. Existem plantas que demandam pouquíssima manutenção. Mas eu Newton, jamais vou para planta artificial, não gosto. Eu também, a gente acha que nada como... Quando a gente fala, principalmente na varanda, né, ou na área gourmet, que você quer esse contato com a natureza, cabe a gente fazer um sacrifíciozinho, de vez em quando ir lá regar um pouquinho as plantas ali, né? É verdade, as lojas aveludadas, ela está falando assim, as rosas aveludadas são ainda piores. Eu te dou mais uma. Samambaia de pet, pega aquela garrafa de soda limonada verde, faz esfiando, faz aquela samambaia.
Samambaia de pet é medalha de ouro, gente. Você viu o que é? Você já fez sucesso em planta artificial, né? Vendia-se demais. Vendia muito, muito, muito. Orquídea artificial. Nossa, não precisava. Tava sempre viçosa. cheio de cocôzinho de mosquito. É uma tristeza. Principalmente quando era branca, né? A poeira assentava. É verdade. O que mais? Ô, Milton, tem uma pergunta também que eu gostaria de fazer para você, né? Nós estamos quase encerrando, falta 3, 4 minutos aí. O que você fala da indústria brasileira, das empresas brasileiras, que estágio elas estariam para Milão? Você visita sempre as feiras lá fora, Milão, Nova York. O que você teria a dizer, por exemplo, você conhece os nossos produtos, esteve no nosso stand, a que distância você acha que nós estamos desse mercado? Não estão distantes, é mais uma questão de disponibilidade, gente. O mobiliário brasileiro, nós temos aí referências absurdas, né? Da época do modernismo aí, a gente tem Zanini, Caldas, a gente tem Sérgio Rodrigues, a gente tem desenhos de mobiliário incríveis que são copiados e que são replicados no mundo todo. Nós temos uma identidade do Brasil, né, de desenho de mobiliário, principalmente entre as décadas de 50 e 70. A qualidade que a gente tem hoje, a criatividade nossa que a gente tem no desenho, no design, no formato, não deve absolutamente nada. A gente vê, é mais uma questão mesmo de disponibilidade. Da gente, é uma feira cara para a gente, a moeda é muito cara, os espaços são, né, é complicado mesmo para a gente. As taxas para exportação são muito inviáveis, às vezes, pela variação cambial. Nossa moeda é muito fraca, então acho que essas questões comerciais, essas questões cambiais, elas te desencorajam um pouco a gente de investir. Vocês são desbravadores. Na última agora de Milão, que estava com o pessoal do A Lot of Brazil, né? Eles estavam com um stand muito bacana ali, fizeram um lançamento legal. E, nossa, a quantidade, o prestígio todo de todas as pessoas, a curiosidade de todo mundo querer ver o mobiliário brasileiro ali, é muito legal. As pessoas admiram muito. Os irmãos Campana fazem trabalhos incríveis também fora, eles sempre estão representados. Sem brincadeira, o nosso trabalho não deve absolutamente nada em critérios de design e de qualidade. Bom, gente, encerrando até porque o horário está chegando, eu gostaria de agradecer o Milton Lima por essa live, né? A gente falando de Milão, nós estaremos, o Milton estará conosco lá, nos prestigiando, trabalhando com a gente, fazendo um trabalho bacana de divulgação para nós. Verdade, era pra gente falar, né, esse ano. A gente veio namorando, costurando as histórias, tomando um balde d'água. E outros planejamentos, né? Nós estamos também com outras ideias aí da gente, né, trabalhar mais juntos. Milton, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Boa noite, obrigado a todos vocês pela audiência, pelos comentários. Tem gente rindo aqui do Samambaia de Pet até agora. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou. Nossos agradecimentos. Obrigado.